Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula de Biologia. Hoje o assunto vai ser uma introdução à Biologia. A gente vai ler aqui o conceito de vida, nós vamos ver também quais são os atributos dos seres vivos e como que a vida está organizada. Tudo bem? Nesse primeiro slide temos aqui a figura do Aristóteles, o pai da Biologia. Aristóteles, além de filósofo, também foi um estudioso da botânica, da zoologia, classificou várias plantas e animais na época, claro, de forma bem primitiva, mas ele já teve essa preocupação em tentar organizar a vida. Por isso, ele é o pai da biologia. Modernamente, temos aí outros pais, né? O pai da genética, o Gregor Mendel, o pai da evolução, Charles Darwin, mas o grande nome é Aristóteles. Para frente, vamos lá. Bem, em termos de biologia, como nós conhecemos hoje, em termos de biologia, é a figura do biólogo, curso de ciências biológicas, lá na universidade. Não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. É isso? Treviño e Hawking foram dois cientistas que, de forma independente e quase que simultânea, eles usaram o termo biologia para a designação dos seres vivos. Mas não era assim? Não, gente, porque antigamente não tinha só o curso de biologia. Era o que chamava de curso de ciências naturais. Era a figura do naturalista, aquele cidadão que estudava pra caramba, estudava matemática, física, química, geografia e biologia, tudo junto. Eram cursos de graduação que demoravam 8, 10 anos. E aí, é claro, com a modernidade, com as coisas mais rápidas, né, um curso desse ficou inviável. E aí, então, foi separado a matemática, da física, da química, e assim por diante, e a biologia. Tá? Mas ficou, então, esses dois nomes aí, a grande explosão do nome biologia. Ei, olha para mim, presta atenção, olha para cá. E aí vem a pergunta fatídica, né? Professor, o que é vida? Boa pergunta. Já que biologia é o estudo da vida, a gente tem que saber o que é vida, na verdade. E vocês vão ver que não é tão simples responder essa pergunta. Professor, mas por quê? Porque a vida é muito complexa. A vida é muito complexa, é muito abrangente. Muitas coisas sobre a vida a gente não sabe ainda, na verdade. A cada dia que passa, nós descobrimos novos seres vivos. Muitos já foram extintos e nós nem chegamos a conhecê-los. Na verdade, para vocês terem ideia, nós não conhecemos ainda como que o corpo humano funciona na sua totalidade. Não é? Nós não sabemos se um vírus, se um prion ou prion são seres vivos ou não. É uma discussão infindável. Ou seja, a gente ainda nem conhece os seres vivos, quiçá, né? Ainda mais ter uma definição para a vida. Mas é claro que a gente tem que dar um jeitinho brasileiro e na ciência também. Nas universidades, nas escolas do mundo todo, há definições rodando por aí. Então vamos ver aí quais são as mais importantes e eu tenho certeza que você vai escolher a primeira que eu selecionei para você. Vem comigo. Veja só, olha, acompanhe comigo aqui esta definição. Esse cidadão aqui, o Norman Horowitz, olha o que ele falou aqui, ó, vida. Lá em 59, né? Ele falou o seguinte, ó, a vida caracteriza-se por autorreplicação, ou seja, o ser vivo tem que se multiplicar, gerar descendentes, mutabilidade lá do seu DNA, na verdade, tem que ter mutações para que tenha evolução, é isso? Para que ele se adapte também ao ambiente, e troca de matéria e energia com o meio ambiente, ou seja, aquelas cadeias e ideias alimentares, onde a matéria se renova, onde a energia que vem do Sol passa por todos os seres vivos, aquela coisa toda. Então, veja que essa definição é muito bem aceita nas universidades, nas escolas. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria essa daqui. Porém, há outras. Né? Vamos ver aqui a do nosso amigo aqui, o alemãozinho aqui, o Ernest Mayr. O que ele falou? Olha só. Tentativas foram feitas repetidamente para definir vida. Esses esforços são um tanto fúteis, visto que agora está inteiramente claro que não há uma substância, um objeto ou uma força especial que possa ser identificada à vida. Ou seja, ele falou o seguinte, ó, por que uma rocha, ou então um diamante, por mais valioso que ele seja, ele não é vivo? O que é que eu tenho de diferente da matéria bruta inanimada? O que é que faz um ser vivo ser vivo? Cadê essa energia? Cadê essa força? Se você perguntar para um religioso, talvez ele te responda assim, essa força se chama alma, se chama espírito, é o que move essa massa orgânica aqui. Porém, gente, a ciência não conseguiu provar se isso existe ou não.
se a alma existe ou não. Na verdade, quando o médico ele abre um paciente para fazer a cirurgia, ele vai ver o coração, ele vai ver o pulmão, ele vai ver o intestino, mas ninguém nunca cortou com um bisturi a alma humana. Então, ou a alma de outro ser vivo, não é verdade? Então fica esse impasse aí, né, que gera muitas discussões entre a ciência e as religiões, tá? Para frente, então, vamos lá? E aí, então, o que é vida? Há uma definição cabal ou é um processo? É um processo, tá? Então, escolha uma definição só para você encarar o vestibular mesmo, mas saiba que isso está em constante mudança. Tá aí a vida, o conceito em construção. Tranquilo, simples assim. Para frente, vamos lá. Agora, é óbvio que tem atributos, que há características que nos distinguem da matéria bruta e inanimada, que nos diferenciam, né, da matéria bruta ou inanimada. Uma das características, um dos atributos, e isso sim é foco de vestibular, isso é assunto de vestibular mesmo, bom, é a composição química diferenciada. Quando você olha para o seu organismo, né, você percebe que você é um conjunto de elementos químicos. Você tem carbono, nitrogênio, oxigênio, você tem fósforo, potássio, sódio, cálcio, cloro e por aí vai. Ferro, na verdade. E quando você pega um diamante, por mais valioso que ele seja, o que ele é? Carbono. Os elementos, a matéria bruta inanimada, geralmente ela é pobre em elementos químicos. Nós somos ricos. É como se na vida houvesse uma espécie de imã que agregasse todos esses elementos para que eles pudessem reagir, não é verdade? Então isso é uma diferença brutal entre seres animados, vivos, e seres inanimados, com matéria bruta. Olha esse quadro, que interessante. Vamos dar uma olhadinha mais perto aqui, ó. Veja que aqui nós temos aqui os elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre com seus símbolos. Aqui qual seria a composição básica deles no universo, na crosta terrestre, nos oceanos e no corpo humano. Veja como que nós somos diversificados, né? Como nós temos variedade de elementos químicos. Só vai forçar, tá bom? Aqui um gráfico muito bonito também que mostra aqui, ó, uma predominância de alguns elementos. Então veja que 95,2% da sua massa corpórea, do seu peso, é composto basicamente por oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. E depois vem os outros elementos, não menos importantes, porém em menor quantidade, né? O cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre, ferro e por aí vai. Tá? Só para você fixar mesmo essa abundância de elementos. Um outro atributo que diferencia os seres vivos é a sua complexidade estrutural. Partindo do princípio que a maioria dos seres vivos são compostos por células, por que a maioria? Porque é uma briga infinita entre os vírus, né? Se vírus é ou não ser vivo. A maioria fala que não. Por quê? Justamente por isso, porque quando você olha os seres vivos e a sua disposição, o seu enquadramento nos reinos biológicos, por exemplo, em 1969, um cientista norte-americano chamado Robert Whittaker, ele propôs os 5 reinos biológicos. Quais são? Reino Monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. De forma simplificada é isso, né? E o principal critério que ele usou para colocar os seres vivos nesses reinos, claro que ele usou vários critérios, mas o principal critério foi o fato do ser vivo possuir célula, ou unicelular ou pluricelular, não importa. E aí ele já excluiu os vírus. Percebe ou não? Então a célula é uma unidade complexa, dotada de forma, de funcionamento próprio e de reprodução. Por isso nós falamos que a célula é a unidade morfofisiológica dotada de autoduplicação ou de replicação. Né? E ela está presente na maioria dos seres vivos. Então aqui, ó, veja que poderia ser aqui em cima uma célula animal, uma célula do seu corpo, com membrana, com citoplasma, com núcleo, organelas e por aí vai. Aqui no meio a gente vê aqui uma imagem muito bonita de células vegetais vivas realizando um movimento de ciclose, um movimento citoplasmático, né? Onde lá dentro dá para ver certinho os cloroplastos, que tem a clorofila, onde acontece a fotossíntese. Aqui embaixo, na última imagem aqui, bactérias que se multiplicam, né, freneticamente. Há bactérias que se multiplicam a cada 20 minutos, né? Entre ela nascer, vamos imaginar assim, ela nascer, crescer e reproduzir, são 20 minutos. Não é? Então a matéria viva é complexa, coisa que a matéria bruta ou inanimada nem chega perto disso, não é verdade? Ei, olha para mim, presta atenção, olha para cá, olha para cá.
E aqui tem um ponto extremamente importante para o vestibular, importante mesmo, moçada, tá? Porque isso aqui de vez em quando está caindo. Você, o que é isso? São os níveis de organização dos seres vivos. Note que a vida começa de uma forma simples e vai se tornando complexa, não é? Olhando nesse esquema aqui, o que a gente observa? Ó, que os átomos formados por partículas subatômicas, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, up quarks, down quarks, essas partículas subatômicas se juntam e formam as moléculas, né? As moléculas aqui, ó. No caso de seres vivos, poderia ser uma molécula de ATP, de glicose, de frutose, uma molécula de DNA, de RNA, de lipídio e por aí vai, né? Essas moléculas, voltado agora para os seres vivos, tá? Elas se juntam e formam as organelas celulares, mitocôndria, cloroplasto, ribossomos, lisossomos, peroxissomos, membranas plasmática, carioteca e por aí vai. As células agora, elas podem trabalhar para um fim comum, para um objetivo em comum. E aí elas podem formar os tecidos. E no caso do... E note que nessa passagem aí, as células, elas podem ter formatos variados. Por exemplo, vou pegar um exemplo só, tá? Pega o nosso tecido nervoso. O nosso tecido nervoso é formado por uma célula protagonista, chamada neurônio, que tem aquele formato de cometa, o neurônio clássico, né? Tem aquele formato de cometa, onde tem os dendritos, tem o corpo celular, tem o axônio, e é uma célula especializada em transmitir informação nervosa e impulso nervoso quando ela se despolariza. No entanto, o neurônio ele não trabalha sozinho no tecido nervoso, ele tem que ter uma ajuda de outras células que fazem defesa, nutrição, que produzem a baía de mielina. Essas células são conhecidas como células da neuróglia, da glia, simplesmente glia. Essas células, por exemplo, tem lá o oligodendrócito, que produz a baía de mielina para o neurônio, porque ele não consegue fazer. Tem o astrócito, que faz a nutrição do neurônio. Tem a micróbia, que é uma espécie de glóbulo branco, que defende o neurônio contra bactérias, contra vírus que tentam destruí-lo. Né? Tem as células ependimárias, a epêndima, ou epêndima, que produz um líquor, o líquido céfalo-raquidiano, que banha o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, para amortecer impactos, para proteger os neurônios. Então veja que são células com formatos diferentes, com funções diferentes, mas que trabalham para um bem comum, para um objetivo comum. Isso é um tecido. Então, e há outros tecidos no organismo. Os animais nós temos tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial com as suas variedades, né? Os tecidos, no caso dos seres vivos, eles se juntam e formam os órgãos. Eles podem formar os órgãos, não é verdade? Vou pegar um exemplo bem tranquilo, bem fácil de você entender. Pega o estômago humano, por exemplo. O estômago é um órgão que produz HCl, ácido clorídrico, vai produzir também a pepsina, e ele é um órgão grandemente responsável pela digestão de proteínas, principalmente. Faz outras coisas, mas principalmente proteínas. Do que o estômago é formado? Internamente tem uma mucosa gástrica formada por tecido epitelial. Então, o tecido epitelial. Depois vem uma camada muscular, várias camadas musculares, mas músculo liso, de controle nervoso involuntário. É aquele músculo que faz peristaltismo ou peristalse, onde tem as ondas peristálticas. Então nós temos aí o tecido muscular. Para que esses músculos trabalhem, pessoal, tem neurônios que chegam ali, neurônios do sistema nervoso autônomo, parasimpático, conhecido como neurônios do plexo mientérico ou mioentérico, ou ainda neurônios do plexo de Auerbach, que liberam a acetilcolina, o neurotransmissor, para que esses músculos funcionem. Não é verdade? Então tem tecido nervoso, tem neurônios. Preenchendo os espaços ali, formando algumas camadas de revestimento e tal, tem também o tecido conjuntivo, com fibroblastos, com fibras colágenas, com fibras elásticas. Resumindo essa história toda, tecido epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo formaram um órgão chamado estômago. É apenas um exemplo, tá? Agora, o estômago ele não trabalha sozinho, ele tem que ter a ajuda da boca, com os dentes, com a língua, com a saliva, da faringe, né? Tem que ter a ajuda do esôfago, aí o estômago, depois vem o intestino delgado com o duodeno, o jejum ilho, depois vem o intestino grosso com o seco, o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o cólon sigmoide, o reto, o canal anal e o ânus. Nossa, professor, mas esses órgãos estão interligados? Tudo bem, mas eles têm funções diferentes. Claro que tem. Alguns quebrando mecanicamente, outros quimicamente o alimento,
outros fazendo um peristaltismo para fazer ali um movimento de quebra. Mas qual que é o objetivo final disso tudo? O objetivo final disso tudo é lá no intestino, principalmente, fazer a absorção dos nutrientes para a corrente sanguínea, para que o sangue possa levar esses nutrientes até as suas células. Pegou a ideia ou não? Então, o que é um sistema, moçada? São vários órgãos que trabalham para um fim comum. Né? Os sistemas, temos vários sistemas, sistema nervoso, sistema digestório, sistema muscular, esquelético, né? E por aí vai. Professor, é verdade que os sistemas também podem trabalhar assim, mais unidos uns com os outros? Claro. Por exemplo, o sistema cardiovascular, né, trabalha em íntima relação com o sistema respiratório, formando o aparelho cardiorrespiratório. Nunca queria ter uma parada cardiorrespiratória, porque é complicado você voltar depois. O sistema esquelético trabalha em íntima relação com o sistema muscular, formando o aparelho locomotor. O sistema genital trabalha em íntima relação com o sistema urinário excretor, formando o aparelho gênito-urinário. O sistema nervoso trabalha em íntima relação com o sistema endócrino, formando o aparelho de integração ou integrador do organismo. Fechando essa história, sistemas e aparelhos, quando você olha isso no conjunto, forma você como unidade, como organismo. Não é verdade? Notem que, acompanhe comigo aqui na imagem, olha só. Os átomos é coisa da física, né? A física que estuda. Na biologia a gente quase não estuda átomo, muito pouco. Depois aqui as moléculas tem a biologia molecular, que estuda bastante. A citologia estuda a célula em sua plenitude. A histologia estuda os tecidos. Agora, os órgãos, os sistemas, aparelhos e o organismo ficam mais a cargo da fisiologia e da anatomia. A fisiologia estudando o funcionamento desse ser e a anatomia estudando a forma dos órgãos, a disposição dos órgãos pelo organismo. O que importa é que chegamos aqui à figura do organismo. O organismo, né? O indivíduo. Agora, saímos do campo da fisiologia e da anatomia, nessa última parte aqui, e note que de agora em diante, o que acontece? A gente vai entrar num foco agora da ecologia. Né? Depois do organismo, a gente vai agora para a ecologia. Então, olha que interessante. Quando você tem indivíduos da mesma espécie morando em uma determinada área geográfica, num determinado período de tempo, você vai ter o que nós chamamos de população biológica ou ecológica. Então, tem a população dos seres humanos, do bem-te-vi, da minhoca, da formiga, do fungo, todos que vocês imaginarem. Né? Claro que a gente não vive isolado, a gente vive ali, né, às vezes compartilhando o mesmo território e tal. E aí nós temos uma outra situação. Quando você tem várias populações biológicas ou ecológicas coabitando, né, ou seja, habitando juntos ali, o mesmo território, num determinado espaço de tempo, você vai ter o que nós chamamos de comunidade ecológica. As comunidades ecológicas, por sua vez, estão o tempo todo interagindo com os fatores abióticos, né, como, por exemplo, a temperatura, o frio, o calor, com a atmosfera, com as radiações cósmicas, com a radiação solar também, né? Com o solo, com a água, com os gases, por aí vai. Essa interação das comunidades biológicas com os fatores abióticos forma o que nós chamamos de ecossistemas. E aí os ecossistemas serão aquáticos, e esses podem ser marinhos, podem ser dulcícolas ou dulciaquícolas, que são os ambientes de água doce. Tem também os ecossistemas terrestres, né? E todos os ecossistemas do planeta, quando você analisa em conjunto, forma a camada de vida da Terra, que é a famosa biosfera. Tudo bem ou não? Então, isso aqui tem que ser sabido, moçada. Professor, como que eles pedem isso no vestibular? Eles pedem isso, podem pedir de várias formas. Pode pedir o conceito de cada um, de um item daquele, por exemplo. Às vezes eles invertem esses nomes, só para tentar confundi-los. Tá bom? Então estuda bastante aqui, porque isso aqui de vez em quando está caindo. Para frente, vamos lá? Outro atributo dos seres vivos é o metabolismo, coisa que a matéria bruta e inanimada não faz. Professor, o que é metabolismo? São as reações de construção e de quebra no seu organismo. São todas as reações químicas que acontecem no seu organismo. E como que é isso, professor? É assim, quando o seu corpo está fazendo proteínas, fazendo DNA, fazendo RNA, fazendo lipídio, fazendo açúcares, não é verdade? São reações de síntese, de construção, reações anabólicas, anabolismo. Acompanhe comigo aqui na imagem, ó. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Opa, aqui. Então, olha só, ó. O metabolismo é o conjunto de anabolismo, reações de síntese, onde geralmente se pega energia
pega aqui moléculas pequenas, com essa energia você vai juntar isso aqui e vai produzir aqui algo maior. Geralmente você pega monômeros, unidades, e forma polímeros, né? A uma molécula de alto peso molecular. No entanto, também faz parte do metabolismo as reações de catabolismo, de quebra. Para que o nosso organismo quebra uma molécula, por exemplo? Para duas finalidades. Quando ele quebra uma molécula, ele pode criar ali subprodutos que serão utilizados em outras partes do organismo. E aqui o processo é o contrário, né? Olha só o que acontece aqui, ó. Opa, vamos aqui, ó. É o contrário. Então, veja, aqui a gente pega uma molécula grande, quebra essa molécula, forma seus subprodutos que podem ser utilizados em outras partes da célula ou do organismo e libera-se energia. Essa energia aqui, então, é o processo contrário do anabolismo. Essa energia, ela não vai ficar solta, ela vai geralmente é armazenada em moléculas que guardam energia, onde a molécula mais importante é o ATP, a adenosina trifosfato. Mas também tem lá o ADP, a adenosina difosfato, o AMP, a adenosina monofosfato, tem o GTP, a guanosina trifosfato, e por aí vai, tá? Mas o ATP é o mais famoso. Tudo bem? Resumindo a história, então, metabolismo são todas as reações químicas, reações de construção e de quebra, anabolismo e catabolismo. Matéria bruta não faz isso. Aqui tem um exemplo de um mapa metabólico, pegando aqui algumas reações químicas que acontecem ali próximo à mitocôndria para a obtenção de energia dentro da célula. Só são todas as reações do organismo? Lógico que não, isso aqui é um pedacinho, isso aqui é uma pitadinha do que acontece no nosso organismo, né? A gente chama isso aqui de mapa metabólico, tem aqui algumas vias metabólicas. Lá na medicina a gente chama isso aqui de mapa diabólico, porque os professores eles querem que a gente aprenda aprenda aqui algumas dessas vias metabólicas e a gente tem que memorizar, tem que decorar. Mas por que tudo isso? Porque a gente tem que saber quais são os enzimas que participam, quais são os produtos, subprodutos gerados. Às vezes há falhas metabólicas, mostrado que geram doenças, né? Já ouviu falar da fenilcetonúria? Então, é uma doença metabólica, né? Falta aí uma enzima e tal. Então essas vias são extremamente importantes para a gente saber como que funciona, saber como que algumas doenças acontecem, como que os medicamentos interagem com o organismo. Perfeito? Vamos para frente? Um outro atributo dos seres vivos é isso aqui, é a capacidade de perceber estímulos ambientais, tanto externos como internos, e de dar uma resposta, deflagrar uma resposta a esse estímulo. Claro que se o estímulo é negativo, geralmente a tendência é fuga. Se o estímulo é positivo, um alimento, por exemplo, a maior possibilidade desse organismo tentar englobar, se alimentar desse alimento. É um famoso mecanismo de ataque e fuga, mas ele começa simples e depois vai ficando complexo até chegar no ser humano, por exemplo. Nesse slide aqui tem umas coisas interessantes. Por exemplo, aqui ó, tem uma plantinha chamada Mimosa pudica, a famosa dormideira. Eu lembro quando eu era criança, eu brincava um monte com essa plantinha aqui. E quando a gente toca nela, as folhinhas se mexem. Ah, professor, mas planta não tem neurônio, planta não tem músculo. Pois é, ela se mexe por uma mudança de turgescência, de quantidade de água dentro das suas células. Isso faz com que as folhinhas se mexam. E se mexem por quê? Porque quando tocou, ela sentiu, não é que ela sentiu, ela não percebe, mas ela tem aí a percepção celular de ameaça de alguém que pode tentar destruí-la. Então ela tenta se esconder. Aqui no meio já é o contrário, que é essa ameba aqui, ó, esse protozoário, risópodo, sarcodino, que tem pseudópodes ou falsos pés, ele está englobando aqui um paramécio, um outro protozoário, não é verdade? E nesse caso aí, o que acontece geralmente é uma quimiotaxia, o paramécio libera substâncias químicas que atraem a ameba e ela acaba englobando esse paramécio para engolir. Nesse caso aí, vai ter o processo de fagocitose acontecendo, né? Então, para ela se alimentar. E aqui, o ser humano aqui, essa menininha dançando uma dança meio estranha, mas provavelmente ela está tendo um estímulo sonoro que desencadeou vários reflexos do sistema nervoso e fez com que ela dançasse. Enfim, nós reagimos a estímulos. Matéria bruta inanimada não reage. Um outro atributo dos seres vivos é a capacidade de crescimento e reprodução. Veja bem, o crescimento, uma definição mais simples, é o aumento do tamanho de um indivíduo, é isso? De forma irreversível, igual você. Você cresceu 1,70 m, 1,80 m, sei lá, mas você não encolhe. Eu nunca vi ninguém encolher 1 metro. Tinha 2 metros, agora tem 1. Não, isso acontece. Não é verdade? Então é o aumento do tamanho devido ao aumento do número de células. Agora,
A gente pode usar também o termo crescimento para se referir à multiplicação de um ser vivo. Por exemplo, quando o médico vê lá um paciente com uma infecção que está aumentando, se proliferando, né? E pode virar, por exemplo, uma septicemia, uma sepse, uma infecção generalizada que ataca vários órgãos e pode levar à falência múltipla dos órgãos, o médico fala assim, olha, está tendo aí um crescimento bacteriano expressivo, tal, vamos ter que intervir com antibiótico, com isso, com aquilo. Crescimento nesse sentido de multiplicação, do aumento do número de células. E a reprodução é um termo mais usado também de forma genérica, mas mais para seres pluricelulares, igual, quando o ser humano reproduz, gera um outro indivíduo semelhante a ele. Simples assim. Matéria bruta não faz isso. Outro atributo dos seres vivos é a hereditariedade. Professor, o que é isso? É a habilidade que nós temos, é a capacidade que nós temos de transmitirmos, de recebermos e transmitirmos as características genéticas da sua espécie. Então, por exemplo, antes de você teve lá o seu tataravô, o seu bisavô, o seu avô, os seus pais, que geraram você, passando a cor da sua pele, o tipo de cabelo, formato do dente, né, formato da orelha, cor do olho, altura, inteligência, e vários fatores, na verdade, foram todos passados. A maioria foi passado, outros você adquire aqui, interagindo com o ambiente, com o fenótipo, né? Mas o genótipo você herda dos seus antepassados, assim como você vai repassar para os seus descendentes. Isso só os seres vivos podem fazer e se chama hereditariedade. A evolução, a adaptação dos seres vivos e formação de novas espécies também só os seres vivos conseguem fazer. E aí, chegamos na hora da verdade, né? Professor, como assim? Vamos fazer um exercício aí para ver se você fixou a matéria? Vem comigo, ó. Vem comigo aqui. Opa, vamos lá então, ó. Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Olha aqui, ó. Vamos ver essa questão aqui, moçada, ó. A interação dos componentes de uma comunidade biológica entre si. Então, uma espécie interagindo com a outra, é isso que ele está falando, né? E com os fatores abióticos, temperatura, água, radiação, aquela coisa toda, formam o quê? Então, uma comunidade interagindo com os fatores abióticos. Forma o quê? Você lembra ou não? Eu não lembro, mas eu vou fazer você lembrar. Olha aqui, ó. Então, veja que quando nós temos aqui uma comunidade interagindo com os fatores abióticos, nós formamos o quê, moçada? Os ecossistemas. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, ó, ecossistema. Beleza? Para frente. Mais uma questão, vamos aumentar aqui para enxergar melhor. Olha aqui. Uma população biológica é formada por... E aí, você lembra ou não? Várias comunidades, vários sistemas, indivíduos da mesma espécie, vários tecidos, vários órgãos. O senhor não lembra? Então vamos ver aqui, ó. População biológica. Olha aqui, a população é formada pelo quê? Organismos da mesma espécie. Então a resposta é C de cavalo. Vamos para frente, vamos lá. E aqui, mais uma questãozinha, vamos lá. Entende-se por metabolismo as reações de anabolismo, difusão, catabolismo, anabolismo e catabolismo, osmose. O senhor não lembra? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, ó. O que é metabolismo? Anabolismo mais catabolismo. Simples assim. Resposta D de doido. Tranquilo? E é isso, né? Encerramos essa aula por aqui. Uma aula bem simples, bem tranquila, mas que deu para você ver, assim, num certo grau de profundidade, os conteúdos que eles podem cobrar no que diz respeito a essa aula, esse conteúdo. A nossa meta aqui nesse curso é que você fique com a letra bem feia, né? Com a letra de médico. Claro que no bom sentido, né? Antigamente os médicos, né, escreviam rápido porque os professores passavam poucas coisas no quadro, então os professores falavam, e eles tinham que anotar tudo, não é verdade? Hoje em dia tem tablet, tem celular, todo mundo grava tudo. Mas até hoje a gente tem que ir lá, escrever um monte e às vezes fica uma letra desse jeito. Eu torço para que você fique assim o mais rápido possível. Beleza, moçada? Não esqueça, aula dada, aula aprendida. Não é só estudada, aula aprendida. Para fazer isso, olha aqui, ó. Assista todas as aulas. Faça todos os exercícios que a gente propõe a vocês. Faça os resumos ou mapas mentais. Durma bem, se alimente decentemente. E também ajude os outros, ensine os outros. Porque quando você ensina, você aprende. É a lei da atração agindo em você. Beleza?
E é isso. Tchau, moçada. Até a próxima aula. Fique com Deus. Até mais. Tchau.